Banco Master. O que o caso do Banco Master nos ensina sobre dinheiro, ganância, enriquecimento rápido e relações com o poder político? Daniel Bueno Vorcaro. Belo Horizonte. 6 de outubro de 1983. É um empresário e ex-banqueiro de investimento brasileiro. Foi o acionista majoritário e presidente do Banco Master, anteriormente Banco Máxima. Daniel Vorcaro. Conhecido por estratégias de alto risco e investimentos nos setores da saúde, imobiliário e esporte no Brasil, ficou conhecido por ser suspeito de aplicar um dos maiores golpes financeiros já enfrentados pelo sistema bancário do Brasil, envolvendo desvios estimados em dezenas de bilhões de reais. Em novembro de 2025, Vorcaro foi detido pela Polícia Federal enquanto tentava fugir do país, na sequência de investigações sobre fraude financeira e da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 1. Primeiros anos. Daniel Vorcaro nasceu em Belo Horizonte, filho de Henrique Vorcaro, um corretor de imóveis, e neto de Serafim Vorcaro, um imigrante italiano e pastor protestante. Sua irmã, Natália Vorcaro Zettel, é pastora numa das filiais da igreja em Belo Horizonte. Daniel Vorcaro é fruto de uma relação que começou muito cedo, quando se casaram. Seu pai tinha 20 anos e sua mãe, 16. Alguns dos tios mais novos de Daniel Vorcaro têm quase a sua idade. O problema é que, ainda muito jovem, o pai de Daniel Vorcaro, Henrique, levava uma vida mais boêmia. Gostava de festas e de farrear com os amigos pelos bares. A história da família, composta também por Natália, a irmã 3 anos mais nova, começou a mudar quando o avô, Serafim Vorcaro, um imigrante italiano, resolveu dar um basta nas esbórnias do filho. Serafim deixara o catolicismo e se convertera ao protestantismo. Tornou-se pastor e chegou a ter uma igreja. Achou que Henrique precisava de uma liderança espiritual rígida para dar um rumo novo na vida. Então, levou-o para a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, à época comandada pelo pastor Márcio Valadão. A conversão funcionou, e Henrique se aquietou. Passou a se dedicar ao ramo de corretagem de imóveis, no que foi bem sucedido. Grato ao pastor Valadão pela virada em sua vida, Henrique passou a fazer significativas doações à Lagoinha. Esse suporte viabilizou a compra para a igreja, em 1997, de uma emissora de TV, a Rede Super, que pertencia a um ex-executivo da Rede Globo, Daniel Vorcaro, que gosta de música, ganhou então um programa musical na TV comprada com a ajuda do seu pai. Durante um tempo, ele apresentou uma atração chamada Supersônica. Os laços dos Vorcaro com a Igreja Batista da Lagoinha se estreitaram. Certa vez, o filho do pastor Márcio, André Valadão, hoje o novo líder da igreja, confessou para os amigos que gostaria de ter uma BMW. O desejo era tamanho que ele comprou o carro à prestação. Logo, passou a ter dificuldades para quitar a dívida. Ao saber do aperto, Henrique Vorcaro rasgou as promissórias e bancou o sonho do rapaz. A felicidade foi tamanha que André Valadão anunciou, na igreja, para todos os fiéis, que Deus fez um milagre. Foi com o filho de André Valadão que a filha de Daniel Vorcaro dançou a valsa em seu aniversário de 15 anos. Foi uma festa luxuosa, com show do DJ Alok, que custou 15 milhões de reais, segundo a imprensa de Belo Horizonte. Àquela altura, ele já era banqueiro estrelado, que havia elevado o patrimônio líquido de seu banco, o Master, de 219 milhões para 5 bilhões de reais em apenas 5 anos. É uma trajetória fulminante, que mudou rapidamente de rota ao longo deste ano e culminou na prisão de Vorcaro na noite de segunda-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ele se preparava para viajar para o exterior em um avião particular e com a liquidação do Banco Master. Horas antes, a Victor Holding Financeira havia anunciado a aquisição do Banco Master, com aporte de 3 bilhões de reais para estruturar a instituição. A prisão é parte da Operação Compliance Zero, com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. Capítulo 2. Carreira empresarial de Daniel Vorcaro. Primeiros negócios foi no setor imobiliário na empresa do pai Henrique Vorcaro. Daniel Vorcaro é formado em economia e possui um MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, concluído em 2007. O primeiro empreendimento de Vorcaro, aos 19 anos, foi a gestão do curso PQS Empreendimentos Educacionais em Nova Lima,
e de uma editora de livros didáticos adquiridos pelo seu pai. O negócio acabou por ser vendido após relatos de gestão conflituosa. Esse primeiro negócio, tocado por Daniel Vorcaro, a transação foi viabilizada pelo pai, que entregou para que o filho administrasse. Nas palavras de Daniel Vorcaro, o negócio foi um grande sucesso. Certo dia, deu um relato de que todo mundo falava que eu era muito jovem para ter esse curso. Sempre foi assim. Sempre tentaram dizer que eu não estava preparado para as coisas. E sempre deu certo. Sempre enfrentei preconceitos e as dúvidas das pessoas. Eu fiz a reestruturação dessa empresa e em 2 anos a vendi. Porém, há uma versão diferente. Ex-funcionários do PQS contam que a experiência, na verdade, naufragou. A gestão era confusa. Daniel Vorcaro juntou pessoas de áreas distintas, do curso e do livro didático, que não se entendiam na forma de operar. E a experiência fracassou. O curso foi vendido para uma rede de educação de Belo Horizonte. A partir de 2004, ingressou no setor imobiliário através das empresas da família, como a Multipar e a Mercato. Em 2011, envolveu-se num projeto de parceria público-privada para a construção do Hotel Golden Tulip, em Belo Horizonte, juntamente com os irmãos Conte, visando o Copa do Mundo FIFA de 2014. O projeto, orçado em mais de 200 milhões de reais, fracassou e a obra foi paralisada, resultando num esqueleto de edifício abandonado. Foi seu segundo fracasso. Com o fracasso do projeto hoteleiro, os irmãos Conte deixaram a Blackwood. Antônio Augusto Conte montou uma empresa de investimento chamada Ronzi e Vicente Conte Neto criou um fundo de investimento em cemitérios chamado Zion, do qual Daniel Vorcaro virou sócio direto, embora tenha continuado a trabalhar com o pai. O trio voltaria a se reunir 2 anos depois, quando Daniel deu a grande virada na sua vida. Tornou-se um banqueiro. A chance apareceu depois que o Banco Máxima, do paulistano Saul Sabah, foi inabilitado pelo Banco Central em 2016 por gestão fraudulenta e rombo de caixa. Sabah ofereceu o Máxima a Daniel Vorcaro. Era uma ação entre amigos. Daniel me disse que conheceu Sabah somente em 2016, mas que fazia negócios com o banco desde antes, quando o Máxima lidava com os fundos imobiliários, as incorporadoras e as imobiliárias dos Vorcaro. De posse da opção de compra do Máxima, Daniel Vorcaro procurou os irmãos Conte e propôs sociedade. Como o banco estava praticamente quebrado, eles precisariam desembolsar apenas o suficiente para a instituição voltar a funcionar. Os irmãos toparam, mas, antes, precisavam da autorização do Banco Central. O pedido foi feito em 2017. A autorização só saiu em 2019. Em 2021, Vorcaro trocou o nome do banco para Master. Conseguir o banco foi um ato de obstinação, diz Vorcaro. Não é qualquer coisa que me abala ou me faz desistir, o que de certa forma atribuo à minha fé. Ele conta a sua via crucis até obter a liberação do BC. Tive que trabalhar muito com o Banco Central. Ele declara que teve que apresentar vários projetos, apresentar a equipe. Ele relata. Passei um período de quase 2 anos, indo umas 3 vezes por semana a Brasília para conversar com o pessoal do banco. Passei até por uma diligência pessoal. Mas eu tinha uma equipe, tinha projeto. A minha proposta não era só capitalizar o banco. Era criar uma instituição em outros moldes. Capítulo 3. Aquisição do banco e outros negócios. Em 2018, quando Vorcaro adquiriu a opção de compra do Banco Máxima de Saul Sabah, que havia sido inabilitado pelo Banco Central do Brasil, associado aos irmãos Conte, Vorcaro obteve a aprovação regulatória em 2019 e rebatizou a instituição como Banco Master em 2021. Além do banco, Vorcaro diversificou seu portfólio com participações na farmacêutica mineira Biome e na empresa de varejo paulista Veste S.A., estilo antiga Restock. Em 2023, o banqueiro investiu na Sociedade Anônima do Futebol do Clube Atlético Mineiro. Capítulo 4. As estratégias e operações, nada comum, do Banco Master. Quando perguntei ao gestor de um grande e tradicional fundo de investimento sobre o banqueiro, no ano passado, a resposta foi: Daniel Vorcaro? Eu não o conheço muito, mas todo mundo gosta de falar dele. Já o banco... Bom, a gente não entende muito bem a estratégia dele. E continuou. O Master não é um banco que empresta dinheiro. Ele capta recursos via depósitos a prazo, os CDBs, pagando uma taxa altíssima para os compradores de seus papéis. Com esse dinheiro que arrecada, investe em seus fundos recheados com um monte de ativos esquisitos. Light, Ambipar, CVC, Oi,
Gafisa. Todas meio quebradas, né? Isso, pra mim, é meio fora do comum. A mesma dúvida povoa a cabeça de analistas financeiros. Faria Limers ou não? Para muitos, a forma como Vorkaro opera é mais do que ousada. É excessivamente ousada. A regulação do Banco Central permite que os bancos operem com certo risco. Para cada R$ 1 que o controlador coloca em sua instituição financeira, ele pode comprar até 10 vezes mais em ativos. Ou seja, para cada R$ 1 de capital, o banco pode ter até 10 vezes mais em empréstimos de cartão de crédito, crédito consignado, crédito imobiliário e por aí vai. Para não se expor excessivamente, a maioria dos bancos brasileiros opera, ou se alavanca, no jargão do mercado, 6 vezes, no máximo, para cada R$ 1 de capital que possui. O Master operava no limite permitido pelo Banco Central, 10 vezes, com ativos que são investimentos em empresas problemáticas, e não empréstimos seguros. A discrepância com as práticas tradicionais das instituições financeiras não acabava aí. A maioria dos bancos, para captar o dinheiro com o qual toca suas operações, como empréstimos e outros produtos, emite CDBs a taxas de juros que não ultrapassam 98% do Certificado de Depósito Interbancário, CDI. O CDI, cujo valor se aproxima da famosa taxa Selic, que levou a muitas quedas de braço entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Master, porém, oferecia o seu CDB a uma taxa de até 130% do CDI, muito acima da praticada no mercado. A operação poderia até ser compreendida como uma ação mais agressiva para atrair mais dinheiro para o banco, caso ele aplicasse esses recursos que arrecada em negócios de alto retorno, mas o que ele faz é justamente o contrário. Capta dinheiro a um custo muito alto e investe em empresas em dificuldade. Sua aposta é que, lá na frente, essas empresas se tornarão rentáveis, e ele poderá ter um imenso lucro. É uma jogada arriscada, claro. Se as empresas não tiverem bons resultados, o Master pode vir a ter um problemão. Sob a gestão de Vorkaro, o Banco Master adotou uma estratégia agressiva de alavancagem no limite regulatório do Brasil, 10 vezes o capital que o banco possuía. O banco captava recursos através da emissão massiva de certificados de depósito bancário, CDBs, com taxas até 130% do CDI muito acima do mercado, e utilizava esses fundos para investir em empresas em dificuldades financeiras ou recuperação judicial, como a Oi, Gafisa, Light e CVC. Para simular liquidez e cobrir o pagamento desses títulos, investigações do Ministério Público Federal indicam que o banco montou um esquema fraudulento com a empresa Tirreno. O Master simulava a compra de créditos inexistentes dessa empresa e os revendia fraudulentamente ao Banco de Brasília, BRB, instituição pública mista. Estima-se que o BRB tem injetado ilegalmente cerca de 16,7 bilhões de reais no Master entre 2024 e 2025 para socorrer o caixa da instituição. Essa prática gerou um desequilíbrio financeiro sistêmico. Em dezembro de 2024, o então presidente do Banco Central do Brasil, Bacen, Roberto Campos Neto, convocou Vorkaro para uma reunião de emergência, exigindo um aporte de capital sob pena de liquidação. Vorkaro liderava a comitiva. Na reunião, Campos Neto e outros diretores do BC fizeram duas exigências. Mandaram que parassem com as operações arriscadas e abusivas, como a emissão desenfreada de certificados de depósito bancário, CDBs, e fizessem um aumento de capital, ou seja, colocassem mais 2 bilhões de reais no banco. O BC deu um prazo de 3 meses, até março, para que os ajustes fossem feitos. Caso contrário, o banco seria liquidado, os donos teriam o patrimônio congelado e ficariam proibidos de operar no mercado. Era uma medida dura, mas acertada. Afinal, o Master, um banco de pequeno porte, tinha nada menos que 50 bilhões de reais emitidos em CDBs e, para piorar, seu balanço indicava que não tinha fundos para pagar os mais de 12 bilhões de reais de CDBs com vencimento neste ano, já que a carteira de ativos do banco, que poderia servir de garantia para os CDBs, estava recheada de empresas à beira do precipício ou em plena recuperação judicial. Na tarde de 28 de março, com o prazo dado pelo BC já entrando nos acréscimos, veio o anúncio que pegou o mercado de surpresa. O Banco de Brasília, BRB, uma instituição estatal de médio porte controlada pelo governo do Distrito Federal, cujo patrimônio líquido não passa de 3,7 bilhões de reais, decidiu comprar o Master por 2 bilhões de reais, exatamente o valor do aporte de capital que o BC exigira. Pressionado, Vorkaro tentou vender o banco ao próprio BRB, em um negócio apoiado por políticos locais, mas que foi bloqueado pelo Bacen em setembro de 2025. O escândalo resultou no afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Em 16 de novembro de 2025, uma última tentativa de venda para um consórcio liderado pela Victor Holding Financeira foi anunciada, mas o Bacen decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master 2 dias depois, bloqueando os bens de Vorcaro. Na noite anterior à liquidação, em 17 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos. Daniel Vorcaro tentava embarcar em um jato particular, Falcon 7, com destino a Malta. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa ligados ao esquema dos títulos falsos. Após sua prisão, foi revelado que a origem do fundo de investimento Galo Forte, usado para a injeção de R$ 200 milhões na SAF do Atlético Mineiro, estava sendo investigada pela PF por possíveis ligações com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, através da Holding Viking Participações. Mantinha uma frota de aeronaves, que incluía um Gulfstream V, um Falcon 2000 e o Falcon CTEX. Em 2023, promoveu uma festa de 15 anos para a filha numa mansão em Nova Lima, com atuações de The Chainsmokers e Alok. Para evitar queixas de ruído, Vorcaro pagou a hospedagem dos vizinhos do condomínio num hotel de luxo durante o fim de semana do evento. Em março de 2025, meses antes da liquidação do seu banco, Vorcaro adquiriu uma propriedade em Trancoso, na Bahia, avaliada em R$ 280 milhões. Daniel Vorcaro também financiou o camarote Café de la Musique Alma Rio no Carnaval do Rio de Janeiro, estimado em R$ 40 milhões. A história de Daniel Vorcaro nos mostra as armadilhas e utopia de enriquecimento rápido, ganância e de muitas relações espúrias com o poder político que ao final cobrou um alto preço. Vamos esperar os próximos capítulos desta história que envolve riquezas gigantes, ganância, relações ocultas e que promete agitar a vida política, financeira e das relações institucionais do país.